Amados, eu queria chamar aqui, cadê a Larissa? Está aí, a Nicola? Vem aqui, casal amado, vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Cadê a Kátia, do Ademar? Kátia, está com você? Cadê? Aonde está? Subam aqui, por favor. Amados, eles casaram aqui na Semear e Colher. Posso dizer para você... obrigado, Kátia. Esse pastor, né, Kátia? O Nicola e a Larissa, eles fizeram encontro com Deus em março. Eles se posicionaram, eles estão nas células, eles estão aqui conosco na família Semear e Colher, são membros desta casa, são uma família que a gente ama muito, né? E eles procuraram e falaram: pastor, eu quero casar. Posso casar aqui no prédio da Semear e Colher? Irmãos, confesso que eu fiquei preocupado por conta da estrutura ali. Eu falei: olha, a única coisa você vai ter que entrar de canto aqui, mas depois eu falo para o Nicola virar, ele já vai te ver aqui, ó, na frente. Irmãos, foi lindo, a igreja estava linda, né? As fotos, a gente falou: olha, dá para fazer casamento aqui na Semear, né? Então vocês aí romperam, abriram as portas para obras maiores. Gente, ficou linda, Semear ficou linda para esse casamento, ficou muito legal. E eles fizeram no sábado passado, convidaram a família deles para esse casamento, e nós nos alegramos. Eu louvo a Deus por cada um que tem direcionado, ajudado a vida de vocês, né? Eu louvo a Deus pela vida da Elisandra, que tem liderado a célula lá com eles. E eu falei para eles assim: ó, eu quero chamar vocês aqui, porque isso que está acontecendo aqui é mais um marco desse ano de posicionamento da Semear e Colher. Vocês estão vendo quantos casamentos assim a gente tem visto aqui nos cultos? Não é verdade? Oração por aliança, não é verdade? Tem acontecido muito esse ano, e tem mais para acontecer, viu? Se um ano foi casa e bebê, esse ano está sendo do casamento, né? Assim, o testemunho deles é lindo. Eles têm tido um testemunho de casa, de emprego, de tudo que Deus fez, posicionamento. Ela chegou no mesmo dia do encontro com Deus, a Larissa já foi contando: eu larguei os vícios, foi tão lindo o que Deus está fazendo, mas para isso precisa de posicionamento. Batizou, o Nicola se batizou, verdade, tinha esse detalhe, a Larissa já era, né? E, queridos, nós vamos abençoá-los aqui, porque a Bíblia fala assim: não basta apenas o homem e a mulher se juntar. Lá em Gênesis 5, a palavra de Deus fala: eu os abençoo, Deus os abençoou. Então a importância de ter a bênção de Deus nas alianças é gigante. E eu já orei por eles, mas eu queria hoje entregar uma Bíblia para vocês. Tem uma dedicatória aqui para vocês. A gente está fazendo isso pelos casais. Leiam juntos, sabe? 5 minutinhos, façam uma devocional, mas vai ser bênção na vida de vocês. Quero entregar para vocês, tá bom? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a pastora Flávia, vem cá, por favor. Nós vamos agora abençoar a vida deles. Amém? Eu sei que já oramos aqui no dia do casamento, mas eu sinto como igreja nós abençoarmos. Amém? Estenda as suas mãos, vamos abençoá-los, amém? Estenda as suas mãos. Pai, eu quero te agradecer pela Larissa, pelo Nicola, por este casamento. Nós abençoamos, nós oramos agora declarando que eles já têm vivido, mas o Senhor é um Deus para completar promessas. O Senhor não faz nada pela metade. E esse posicionamento, essa bênção de Deus na vida deles, Senhor Jesus, será visto diante de todos como mais um sinal da sua fidelidade neste casal. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amo vocês, viu? Amo vocês. Aleluia. Mais uma vez, vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. E eles já estão inscritos no Casados para Sempre, né? Que antes de casar, né? Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus. Amém? Irmão, só uma coisa. O pessoal acha que para fazer o Casados para Sempre tem que estar com o casamento destruído para fazer, né? Não é isso não. É bom escrever, porque às vezes a gente acha que está sabendo de tudo e não está sabendo de nada, né? O pastor Rubens fez com a Márcia.
tá tudo bem. A Márcia não veio hoje porque ela tá ruim de saúde, né? Não tão obrigado, se formaram, né, pastor Rubens? Mas eles, nossa, olha, nossa, estava incrível. Irmãos, crise todo casal tem, normal, acontece, né? Para isso que a igreja está aqui, para isso que estão os pastores aqui. Mas, às vezes você fala, não vou fazer não, deixa para outro. Não, quem está perdendo é você, né, pastor? Então é bênção de Deus. Eu queria também rapidamente chamar aqui, cadê o Sérgio e a Rose? Vem cá, Sérgio e Rose, venham aqui. A família Semear e Colher está crescendo, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Pega o óleo ali, linda, por favor. Glória a Deus, amém? Subam aqui, por favor. Queridos, nós estamos muito felizes. O Sérgio e a Rose já são amigos de longa data, né? São um casal querido. A gente sempre, quando se encontrava nos churrascos, nos encontros, né? Eu falo, Sérgio, como que você está? E a gente sempre ficava assim, um dia nós vamos conversar, pastor, um dia nós vamos conversar. E nós tivemos uma conversa, um tempo junto de comunhão essa semana. E eles falaram, pastor, nós entendemos que chegou o tempo de nós estarmos aqui na Semear e Colher juntos. O pessoal da célula já conhece eles, que eles vão, né, direto na célula, né? É um povo querido. E nós vamos... Mãe, vem cá, a senhora está liderando a célula deles, vem cá. E eles falaram, pastor, nós entendemos que é o tempo de caminharmos juntos, nós precisamos deste caminhar, do cuidado dos pastores, eles são uma bênção, a família toda, nós temos amizade, né, com eles, é bênção ter vocês. Então eu queria que vocês estendessem as mãos. É importante se membrar, é importante fazer parte da família, amém? Pai, nós te agradecemos pela vida dos teus servos. Oramos agora, Senhor, declarando, Pai, ligando na terra e no céu, eles como famílias, eles como, Senhor, sendo enxertados nesta casa, nesta grande família Semear e Colher. Pai, nós abençoamos os teus servos no corpo, alma, mente, espírito, aonde colocar em suas mãos. Pai, nós estamos debaixo de um ano chamado ano de posicionamento, obras maiores, eles vão viver obras maiores, que seja um tempo de honra, de bênção na vida dos teus servos, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, que eles serão cuidados, guardados neste lugar, abençoados neste lugar, e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor na vida deles, ó Pai, em estar nos fazendo parte deste momento da vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Vocês recebem eles aqui na família Semear e Colher? Glória a Deus, aplaudam o Senhor, aleluia! Quero tirar uma foto, quem está com a câmera hoje? Vamos dar um oi aqui para a Kátia, ó. Isso. Foi? Glória a Deus. Dá um abraço. Amém, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Amados, só mais duas coisas rápidas. Hoje, em nome de Jesus, a gente vai acabar com aqueles talõezinhos lá. Quem que topa acabar com aqueles talõezinhos? Levanta a mão. Pastor, conta comigo. Só aqui? Só dá para contar aqui? Quem topa pegar um talão e acabar e compartilhar aquela visão de Gideão que a gente falou? Quem topa? Amém, igreja? Quem mais? Aqui já levantou mais um. Aqui ninguém vai pegar o talão para a gente fazer o sorteio lá? Isso, ó, isso aí. Irmãos, nós vamos zerar esse negócio hoje, né, Silvia? Vamos zerar. Nós estamos fazendo um sorteio de um iPhone 16 lacrado na caixa, 128 GB para o Dia dos Pais. Qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo é nós acumularmos recursos para a compra deste prédio. Então, nós vamos fazer esse sorteio, terão outros sorteios, e faltam pouquíssimos talões. Então, você que tem que fazer os acertos, ou pegar talões, pegue aqui, vai ter uma mesa do lado, a Silvia estará aí com vocês, dando esse direcionamento e abençoando ali. Você pode tirar as dúvidas, amém? Vai ser uma grande bênção
aí nós vamos terminar hoje, porque faltam pouquíssimos talões e nós vamos terminar hoje em nome de Jesus, amém? E por último, terça-feira, terça profética, tem sido tremendo o tempo que nós temos vivido aqui, esperamos por vocês, domingo, todo domingo às 10 da manhã, daqui 2 semaninhas voltamos com as células. Quem está com saudade da célula? O pessoal já está mandando mensagem nos grupos, né, que estão com saudades da célula, e já nós vamos entrar em 40 dias de jejum e relógio de oração. Quem que vai estar junto no jejum e relógio de oração? Glória a Deus, eu amo vocês são bênção demais. Eu nem sei mais o que tirar da minha vida, meu irmão. Olha, vou te falar. Qual vai ser o objetivo? O objetivo desse relógio de oração será exclusivo para a compra do prédio. Amém? Esse prédio, o prédio lateral e o casarão. Quem crê em nome de Jesus, amém? Nós cremos, tomamos posse. Inclusive homens, nós vamos tirar todo o entulho daquele lugar. Vamos começar a preparar o terreno lá em nome de Jesus, amém? Nós vamos fazer um churrasco, trabalhar e depois comer uma carne vermelha. Beleza? Glória a Deus, amém, irmãos, amém. Vamos todos ficar de pé. Crianças até 10 anos, 10 anos? 10 anos? Não, 10 anos, né, Deise? Crianças até 10 anos, venham aqui à frente, você traga a sua oferta. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Vamos dizer, pois só tu és, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos levantar nossas mãos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada um que ofertou, por cada um que dizimou. Abençoamos esta casa, o fruto do trabalho do teu povo. Abençoamos estas mãos que estão levantadas. Vocês são prósperos, vocês são enriquecidos, vocês são abençoados, ó Pai. E declaramos, Senhor, que viveremos obras maiores. Abençoamos Dr. Fernando, abençoamos doutora Karen, que são os responsáveis deste prédio, Pai. Declaramos e tomamos posse deste prédio, Pai. Deus, no nome de Jesus, abençoamos as obras no Níger, na África. Abençoamos as obras, ó Pai, no Desafio Jovem. Abençoamos, ó Pai, no nome de Jesus, também todo o trabalho que fazemos aqui na igreja, Senhor. Declaramos, ó Pai, que Tu estás no controle de todas as coisas. Abençoamos nossa nação. Declaramos que o Brasil é um país abençoado para criarmos nossos filhos, nossas famílias. Declaramos, ó Pai, a paz sobre Israel. E declaramos, Senhor, visita os nossos governantes. Visita, honra os que te honram, envergonha os que te envergonham, e que a Tua palavra, o Teu princípio esteja sobre todas as coisas. Nós abençoamos também nossas crianças que vão para o culto Kids, e Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor e favor sobre nós. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Amados, pastora Flávia vai pregar, eu só quero falar um minuto algo que eu e a pastora Flávia ontem nós vimos algo
E aí eu lembrei de duas coisas que aconteceram. Primeira coisa, tira um pouco do grave para mim, por favor, e do médio. Primeira coisa foi o seguinte: ontem nós estávamos voltando, nós fomos para o interior e nós estávamos voltando. E nós estávamos passando aqui na Avenida Eduardo Cotting, passamos em frente ao shopping, e aí eu estou dirigindo, não tinha muito movimento na rua. Irmãos, eu olho para o lado, eu vi um apartamento pegando fogo, a chama indo até o teto, e o cara desesperado lá dentro. Eu falei, olha aquilo ali, e bem de frente na avenida assim, um prédio assim, de alto padrão, um prédio grande, aqui na Anália Franco, né? E eu olhei, e você viu o desespero do cara. Na hora, eu e o outro carro estava na frente, a gente já entrou ali, já começamos a ligar para o bombeiro e avisar a portaria do que estava acontecendo. Aí os caras saíram correndo lá, graças a Deus o fogo foi controlado e tal. Mas aquela cena do cara tentando apagar o fogo, aí ainda hoje a pastora falou, meu, é estranho aquela sensação da morte rondando, né? É um negócio estranho. E aí a gente falou, nossa, que livramento que Deus deu. Aí o Marlon, né, Marlon, mandou uma foto. Irmãos, Deus livrou o Marlon de uma batida que talvez o Marlon não estivesse aqui. Uma pessoa que tudo indica poder estar bêbada, né, num carro super esportivo, se acabou, mas assim, por pouco não leva o Marlon junto, né, Marlon? Então, assim, foi algo assim que a gente viu e falou, mais um livramento. E por último, cadê a G? O Nelson está aí, né, Nelson? César. Irmãos, o Lucas, filho da G, ela mandou as fotos, eu falei, não acredito. Olha o livramento que Deus deu. O Lucas, filho da G, ele estava dentro do carro, né, Nelson? Dirigindo dentro do carro, passou uma bala perdida e pegou, foi mais ou menos aqui na jaqueta, né? Passou, furou a jaqueta, furou o carro, furou a jaqueta, passou assim por ele, passou. Olha só que livramento que Deus deu. E eu quero aplaudir ao Senhor, porque Ele nos livra da morte. Irmãos, nós estamos sujeitos, mas Salmos 91 é uma verdade, né? Vamos abrir Salmos 91, eu quero ler com você e declarar, e já passo para a pastora Flávia. Põe na versão ARC, por favor. E aí, Elo, você vai passando para a gente os versículos, pode ser? Mas abre a sua Bíblia. Vamos abrir todos, a gente usa o telão. O telão é opcional, mas a Bíblia, eu senti de nós declararmos essa vitória. E eu falei, G, é para nós estarmos num velório, né, César? E o Senhor deu um grande livramento. Diz assim, eu vou ler exatamente talvez, o que está na minha Bíblia, mas você vai ler junto comigo. Vamos contar? 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Declare bem forte. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortalidade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha o que o Senhor diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quantos creem nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Nós cremos, Senhor, nesta verdade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Levante suas mãos, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que a morte ronda. Nós estamos neste mundo. E a Tua palavra diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Mas nós declaramos abundância de dias sobre este povo que está aqui. Nós declaramos abundância de dias sobre a vida de cada um que está aqui. Nós repreendemos, amarramos e expulsamos todo espírito de morte, que muitas vezes vem morte precoce, morte com doenças, com acidentes. Pai, com essa violência toda que está aí, livra-nos de assalto, de roubos, livra-nos de sequestros, livra-nos de acidentes, guarda a nossa entrada, a nossa saída, e nós tomamos posse, Senhor Jesus, desta verdade que é a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou passar para a pastora Flávia, quero orar por ela. Pai, usa a vida da Tua serva, da Tua filha. Fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. E te agradecemos pelo Teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Paz seja com todos. Amém? Quero compartilhar um pouquinho com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração nesses dias. E eu falei para o Tiago, ele falando de livramento. E Deus vem falando comigo essa semana sobre portas que Deus abriu, e dentre elas portas de livramento. Né? Deus tem aberto portas para nós. Por isso, o tema da mensagem hoje é: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém vai fechar. Porque a palavra de Deus diz que tem portas que Deus abre e que só Ele fecha. Só Ele fecha, não é isso? E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, mas antes nós precisamos entender algumas coisas. Eu não vou pregar sobre isso, mas todos nós já ouvimos falar sobre o Cronos e sobre o Kairos, sim ou não? Quem nunca ouviu, rapidamente, o Cronos é o tempo cronológico que nós vivemos, né? A gente conta dias, não é isso? A gente marca eventos e a gente tem data, a gente tem hora, não é isso? Quando é que nós vamos fazer tal coisa? Quando é que isso vai acontecer? Então, o tempo cronológico, ele dá dia, ele dá hora, ele dá o momento que as coisas acontecem. É o tempo físico, ele é linear, ele é quantitativo. A gente consegue contar daqui uma semana, daqui 15 dias, esse é o Cronos. E nós estamos inseridos nisso. Mas o tempo de Deus é chamado de Kairos. E o Kairos, ele não é quantitativo, ele é qualitativo. O Kairos, ele é o momento oportuno da movimentação de Deus. É quando Deus começa a se preparar para fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. E é interessante porque enquanto o Cronos, que é o tempo quantitativo, ele passa, o Kairos, ele transforma a nossa história. O Kairos, ele muda alguma coisa. O Cronos, o tempo passa. Se você ficar parado, sentado numa cadeira, sem fazer absolutamente nada, Cronos está passando. E você está perdendo tempo e é um tempo que não volta. Mas o Kairos não. O Kairos, ele acontece à medida que as coisas acontecem. O Kairos, ele é qualitativo. É como se um evento chamasse outro evento. Você entende isso? É diferente.
É um tempo que transforma. Ele trata da qualidade do tempo. É o momento exato. É a oportunidade perfeita de Deus agir. É o momento de Deus para intervir na minha e na sua história. É a diferença do Cronos e do Kairos. Nós estamos inseridos no Cronos, querendo viver o Kairos. Sim ou não? Mateus 24 e Lucas 17. Eu vou abrir Lucas 17, tá bom, meninas? Vamos abrir em Lucas 17, versículo 20 ao 37. Ali nós vamos ver Jesus discorrer aos discípulos sobre o fim dos tempos. E ali Jesus ele começa a falar sobre acontecimentos futuros. E aí os discípulos fazem aquela pergunta: quando é que isso tudo vai acontecer? Quando? E é interessante porque quando os discípulos perguntam, porque eles estão no Cronos. Então quando os discípulos, eles viram para Deus e falam: quando é que isso vai acontecer? Jesus não fala daqui 30 anos, Jesus não fala daqui tantos meses, Jesus não fala de dias, mas Jesus fala de eventos. Jesus fala de coisas que vão acontecer, que vão dar indícios de que está chegando o tempo. É interessante porque Jesus ele não está preso ao Cronos. E ali a gente vai ver que esses eventos, que eu vou chamar de janelas abertas, de janelas espirituais, ou de portas abertas, de portas espirituais, que Deus abre para que algo aconteça, para que um novo evento surja, para que algo novo aconteça. É assim que Jesus se move. Então Jesus ele começa a falar dos próximos eventos. A Bíblia vai dizer a partir do 20. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vocês. Então ele disse aos seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Diga assim: no tempo de Noé. Naqueles dias, os povos seguiam a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. Diga, tempo de Ló. O povo se ocupava dos seus afazeres diários, comendo, bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até que um dia Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Diga assim: o padrão se repete. Então vamos continuar. Nesse dia... Versículo 31. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, perderá. Quem abrir mão da sua vida, a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo, um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. O que Jesus está dizendo? Aonde houver fumaça, vai ter fogo. Sinais. Sinais. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão ver os sinais. Aonde isso vai acontecer? Fiquem atentos aos sinais. Jesus ele está mostrando próximos eventos. Jesus não está marcando data. Jesus não está marcando hora. Jesus está dizendo: algumas coisas vão começar a acontecer e vocês vão entender que está próximo. E aí ele vai falando de eventos da volta de Cristo. O que eu estou querendo mostrar aqui é que o Kairos de Deus, ou seja, o tempo oportuno, ele não está desvinculado do nosso Cronos, mas não é o nosso Cronos que controla o que Deus está fazendo. Ou seja, nós estamos inseridos sim num tempo que é cronológico, os anos passam, a gente envelhece, a gente vai ficando mais atrofiado em algumas coisas, não é verdade? A gente vai perdendo capacidade de mobilidade.
Estamos no Cronos, mas o Kairos de Deus, ele acontece à medida que nós respondemos aos eventos que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Então, o que é que Deus está fazendo em mim e você? O que é que Deus está pedindo para mim e para você? Deus está esperando você se mover para que o próximo evento aconteça. É assim que Deus faz. Então, existe para nós, em Efésios 5, do 15 ao 16, não precisa abrir, um convite para nós remirmos o tempo. Que tempo, pastora? O tempo das coisas acontecerem. Então eu posso contribuir e fazer com que as coisas que Deus quer que aconteçam mais rápido? Sim. Como? Obedecendo. Respondendo aquilo que Deus está te pedindo. Então, quando você... Entenda uma coisa, quando eu digo que um evento depende do outro, Deus está esperando que você faça aquilo que Ele te pediu para Ele liberar o novo. E quando você chegar no novo, Deus vai liberar novas instruções. E aí, à medida que você responde, Deus libera outro novo. Entende que um evento depende do outro para as coisas começarem a acontecer. Remir o tempo que é então? É entender o que Deus quer de mim, fazer... E fazer o mais rápido possível, porque obediência tardia é desobediência. Se você tarda em obedecer, você já está desobedecendo. Seguimos. Eu tenho um problema sério para subir no altar, queridos, quando eu falo disso, de nós entendermos que tudo que nós estamos fazendo precisa apontar para Cristo, porque... Tudo que Deus pede para nós precisa glorificar Jesus, precisa apontar para Jesus. Por quê? Um dos eventos que aceleram a volta de Jesus é que todo mundo conheça Jesus. Como é que as pessoas vão conhecer Jesus? Através da minha e da sua vida. Pregando toda hora para todo mundo? Não. Vivendo Cristo para que as pessoas vejam Cristo em nós. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E eu tenho um problema sério para subir no altar se a minha casa não estiver em ordem, sim ou não? Ele sabe porque a semana que eu prego... Fica um turbilhão na minha cabeça. E eu não subo no altar. Se você for na minha casa agora, minha casa está em ordem. Minha casa está em ordem. Camas arrumadas, tudo no devido lugar, pia limpa, chão limpo. Porque para mim, isso é meu, é muito pessoal. Eu entendo, e eu já preguei sobre isso, que tudo que nós fazemos é um altar que nós construímos. Então, para mim, não faz sentido subir neste altar e falar de uma vida com Deus se a minha casa estiver bagunçada, desorganizada, desestruturada. Isso não faz sentido para mim. Porque os meus altares revelam o Deus que eu estou servindo. Então, quando eu falo sobre isso, de que os nossos altares apontam para Cristo, eu preciso entender que o meu casamento é um culto. Então, para eu subir no altar, eu tenho que estar bem com meu marido. E quando eu falo bem, eu estou falando em todas as áreas. É comunicação, é vida sexual, é tudo, viu, irmãos? É tudo. Eu tenho que estar bem com o meu marido para eu subir no altar. Eu tenho que saber que o meu papel como mãe está sendo exercido com excelência dentro da minha casa. São os meus altares. Para depois eu subir aqui, Deus responder neste altar. É assim que a coisa precisa funcionar. Então, o meu casamento é um altar. Eu preciso entender que cuidar dos meus filhos é um culto. Cuidar dos meus filhos é um culto que eu estou prestando a Deus. O trabalho que você exerce, sair da sua casa, ir para a sua empresa, trabalhar e dar o seu melhor, sem reclamar, sem puxar o tapete de ninguém, sendo íntegro, sem pegar aquilo que não é seu, é um culto. É um culto que você está fazendo. São altares que nós estamos edificando. Andar com integridade é um culto. E servir aqui aos finais de semana também é um culto. As mesas que você senta também é um culto. É um altar que você edifica. A pergunta é, o altar está sendo erguido para quem? É para Deus ou para outras coisas? Ou para deuses? Para quem é que nós estamos edificando? Então, nós temos que entender que Deus trabalha qualitativamente. Então, não adianta nada você vir aqui, chegar às 8 da manhã e sair às 2 da tarde daqui da igreja, como nós fazemos todos os cultos. Isso é a vida do Tiago e da Flávia. Nós fazemos isso todos os cultos, acompanhado de alguns irmãos. Não adianta nada eu vir aqui dar a minha vida no domingo, se durante a semana a minha vida não responde qualitativamente aquilo que Deus está requerendo de mim como filho de Deus. Não adianta. A gente vai só se cansar. Eu preciso entender que tudo que eu estou fazendo é um altar. E tudo está revelando Cristo. Para quê? Porque eu quero remir os tempos, porque eu quero que Jesus volte. Porque eu quero que as pessoas olhem para mim, olhem para você, olhem para Semear e Colher e falem, essa igreja reflete Jesus, essa igreja aponta para Jesus. Ali existem pessoas que me fazem querer e desejar ser como Jesus. E isso é remir os tempos.
E isso é contribuir qualitativamente, ou seja, de forma eficaz, para que Cristo seja refletido. E isso vai contribuir para uma aceleração. A quem nós estamos adorando? A palavra adoração vem de avodá, o pastor Tiago já falou, acho que o Josué já pregou sobre isso, que significa trabalho, serviço. Então você tem, e isso é tão interessante, queridos, que para os hebreus não havia separação entre vida secular e santo. Tudo que se fazia era adoração. Era adoração. Então nós precisamos entender que todo o trabalho, limpar a sua casa é adoração. Outro dia uma pessoa me procurou e comentando de uma dificuldade no trabalho que tinha e tudo mais. E eu falei assim, põe um fone de ouvido, enche aquele lugar de adoração. Ah, pastora, mas eu estou vendo coisa, o ambiente é pesado. Tá bom, mas quem é maior? Aquele que está naquele ambiente ou aquela presença que você carrega em você? Querida, quando você chega com a presença de Deus, esse ambiente tem que ser transformado. Então, o que está acontecendo? Ou você está se permitindo ser transformada pelo ambiente, ou você chega com a presença de Deus e muda a realidade daquele lugar. E aí eu falei, começa a ouvir louvores, enche aquele lugar de adoração. Enquanto você estiver ali limpando, trabalhando, cuidando daquele lugar, mesmo no teu cansaço, enche aquele lugar de adoração e começa a cantar. Passou uns dias, ela mandou mensagem, pastor, eu fiz o que você pediu e foi diferente. É sobre isso. É sobre nós entendermos que todo serviço é adoração. E você entendendo isso, o que você vai entender? Que Deus está abrindo uma janela de oportunidade em todo o tempo. Em todos os lugares. Todos os lugares que você vai, Deus pode abrir uma janela de oportunidade. Ou Deus pode abrir uma porta pela qual você pode passar. E você pode trabalhar naquilo que Deus está abrindo para você de alcance. E você pode acessar. Você precisa entender que quando tudo que você faz é adoração, a qualquer momento Deus pode te abrir uma janela de oportunidade. Nesse mesmo contexto, porém no texto de Mateus 24, a gente vai ver Jesus ensinando os discípulos ali, né, a olharem para as janelas. Porque ele fala assim, ó, no versículo 32, agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vierem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo. O que Jesus estava ensinando? Olhem para os sinais. Aprendam a discernir as estações. E isso, meu irmão, é isso que nós precisamos aprender a discernir. Porque Deus está abrindo oportunidades, Deus está abrindo portas, mas nós não estamos tendo discernimento. Nós não estamos sabendo o que é que está acontecendo e por isso não estamos aproveitando as oportunidades. Olha só, eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Céu e terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. O problema é que a gente está distraído. A gente olha para tudo ao redor, mas não vê os sinais. A gente não está olhando para a figueira. A gente não está vendo que a estação está passando, que está mudando a estação. A gente não está percebendo que as folhas caíram, que está entrando uma estação nova, ou que os frutos estão vindo, é uma estação nova. Existe uma estação nova chegando para semear e colher. E nós precisamos entrar neste período de discernir o que Deus está fazendo. Existe uma estação nova chegando, irmãos. Eu não sei se você entendeu isso. Você precisa discernir o que está acontecendo, para que você possa tirar proveito e para que você entenda, Deus está avisando. Porque quando Deus avisa, Ele revela amor. Ele revela amor. Um Deus que avisa, Ele está dizendo, eu amo tanto vocês que eu estou dando sinais e estou avisando que os sinais estão aí, prestem atenção no que está acontecendo. Olha só que interessante, porque Ele faz a menção de Noé, não é isso? Ele fala de Noé, que eu fiz vocês repetirem, nos tempos de Noé e no tempo de Ló, não foi isso? Noé, a história de Noé vai estar lá em Gênesis 6 e 7. Interessante porque a história não começa com o dilúvio. Ela começa com um convite para a salvação. Deus olha, a Bíblia vai falar em Gênesis 6, versículo 5, que Deus vê a corrupção da humanidade, que tinha aumentado a perversidade dos seres humanos, que Ele olhou para a terra e viu que todo mundo estava com pensamentos maus, os propósitos eram inteiramente maus. Então, antes de Deus mandar o juízo, Ele libera uma instrução: faça uma arca. Antes de Deus destruir tudo, Deus liberou uma instrução: constrói uma arca. Faça uma arca. Sabe o que Deus estava fazendo? Abrindo uma porta para a salvação. Abrindo uma porta para a salvação. Abrindo uma porta para arrependimento. Abrindo uma porta para mudança de sorte. Abrindo uma porta para mudança de destino.
Deus estava abrindo uma porta. A arca não era só um projeto engenhoso de Deus para revelar a grandeza do que Deus podia fazer, não, irmãos. Era uma porta aberta no tempo para dar acesso a uma nova oportunidade. A salvação. A um tempo novo que seria inaugurado. A algo novo que seria começado. A arca não era só um barco. Era a oportunidade visível de resgate de Deus, de salvação. Noé, ele teve tempo para construir, sim ou não? Noé teve aí calcula-se, né, eu fui buscar sobre isso, mas calcula-se aí que Noé deve ter levado entre 40 a 100 anos. Algumas décadas, né, gente? Alguns anos para construir um projeto bem engenhoso da parte de Deus. Ele levou tempo para poder fazer isso. Deus deixou que Noé trabalhasse conforme as forças dele. Deus permitiu que Noé fosse trabalhando. Noé já era um senhorzinho. Noé já tinha 500 anos quando Deus pediu para construir a arca. Era um senhor, né, gente? E aí ele ficou durante alguns anos nesse projeto. E Deus esperou Noé trabalhar na obediência. Noé obedeceu prontamente. Noé levou um tempo nesse processo de obediência. E Deus esperou ele terminar a arca. A mensagem estava visível para todos, não estava? Quem passava via um homem que podia ser tido como louco, porque até então na terra não se sabia o que era chuva, muito menos dilúvio, né, irmãos? Eles não sabiam o que era chuva, era o orvalho que cuidava de tudo. Então não havia chovido. Então olha que interessante, era algo visível acontecendo diante do olho de todos, era um aviso público de que algo estava para acontecer. Durante anos, aquela estrutura sendo construída, e era como se cada martelada de Noé, cada trabalho de Noé, fosse uma mensagem para todas aquelas pessoas, dizendo, algo vai acontecer, mas existe uma porta de escape, mas existe um lugar de salvação, existe uma porta de salvação, de mudança de sorte. Então algo público estava acontecendo, mas aquela geração não discerniu. Aquela geração não discerniu o que estava acontecendo. E existe algo assustador nisso, porque enquanto a porta está aberta, parece que sempre vai ter tempo. Mas no dia que o dilúvio caiu, a Bíblia fala que o Senhor fechou a porta. E quando o Senhor fecha, ninguém abre. E esse é o problema, é que muitas vezes a gente fica esperando mais uma oportunidade, mais uma porta. Não, vai dar tempo, vai dar tempo. Quem sabe na próxima? Não choveu hoje, então amanhã também não vai chover. Só que quando o dilúvio cai, queridos, Deus fecha a porta da arca. E a grande verdade é que a arca estava aberta para aqueles que decidiram obedecer antes da chuva cair. Antes da chuva cair. Porque quando Deus cerrou, Deus cerrou. E quem ficou, ficou. E Deus é mau? Não. Deus avisou. Havia um amor genuíno da parte de Deus para que as pessoas fossem salvas. Havia uma porta de salvação. Não foi Noé que fechou a porta, não foi o dilúvio, foi Deus. O problema é que quando a chuva vem, todo mundo quer entrar na arca. Mas a porta foi fechada. Porque quando Deus abre, só entra quem decidiu construir antes da chuva. Obedece, meu irmão. Esse é o kairós de Deus, é o tempo qualitativo. É um evento na dependência do outro. Sabe quando que a porta fechou? Quando Noé entrou. Quando Noé entra o dilúvio estava no kairós de Deus. Mas o dilúvio só caiu quando Noé estava dentro da arca, Deus fechou a porta e então o dilúvio caiu. Um evento chamando o outro. Noé constrói a arca, Noé trabalha na arca. Noé entra na arca com os animais, Noé entra na arca. Deus fecha a porta da arca, Deus manda o kairós, a chuva e o dilúvio. É assim que funciona. Um evento vai chamando por outro. Meu irmão, Deus está fazendo a gente pensar em coisas que Ele já pediu para você. Começa a pensar aí nas orientações que Deus já te deu. Deus começou a ministrar em mim, queridos. Nós passamos pelo crivo da palavra. Deus me fez lembrar de coisas que Deus já pediu para mim. E eu tô sentado, eu tô procrastinando.
Eu não tenho problema de falar isso, eu estou procrastinando. Teve coisas que Deus pediu para mim que eu não estou afim de fazer e eu estou procrastinando. E a palavra passa por mim primeiro. E Deus dizendo assim, por que é que você ainda não fez o que eu já te pedi? Eu já te dei orientações do que eu quero. Eu já falei o que eu quero fazer. Por quê? Porque um evento está fazendo menção a outro. Ou seja, quando Deus pediu algo para você e você não fez, Deus está dizendo, o que eu pedi para você diz respeito ao dilúvio que eu vou derramar lá na frente, mas eu não posso liberar a chuva enquanto você não entrar e fechar a porta. O que é que nós estamos fazendo com as orientações que recebemos da parte de Deus? Um evento está chamando por outro. Um evento está fazendo menção a outro. O que foi que Deus te pediu, isso diz respeito a coisas que vão acontecer no teu futuro. Aí você fala assim, Deus me prometeu e nada aconteceu. Você já deu passos para que o próximo evento seja liberado? Você já encerrou um ciclo? Porque só vai começar outro a hora que você finalizar um. Ao longo da história, portas de misericórdia, portas de salvação, portas de graça, portas de escape, portas de livramento, portas de cura. Vamos olhar para Ló, porque falou também do tempo de Ló, não foi? Olha o tempo de Ló. A história de Ló está lá em Gênesis 19. Vai revelar um tipo de pessoa bem comum no dia de hoje. Alguém que Deus ama, mas que está emocionalmente preso a lugares ou pessoas. E não consegue sair. Não consegue deixar. Tem dificuldade em obedecer. Antes de qualquer destruição, Deus enviou anjos, em Gênesis 19, versículo 12 e 13, anunciando claramente, nós vamos destruir este lugar. Havia anjos falando para Ló, nós vamos acabar com tudo. Existe uma ordem clara e expressa de Deus, que é para acabar com tudo. Isso mostra um princípio, queridos, que quando você olha para a Bíblia, você vai ver, Deus sempre avisa antes de liberar juízo. Então, viver o juízo é uma escolha minha e sua. Deus avisa. Isso é um princípio da Bíblia. Pastora, por que Deus avisa? Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Foi um amor tão absurdo que Deus enviou Jesus para morrer por você. Ou seja, Deus está predisposto que você seja salvo, restaurado, desfrute da eternidade. Então Ele sempre avisa antes do juízo. Queridos, quantas vezes eu vim para a igreja? Quantas vezes eu vi Deus chamar pessoas e falar, irmão, Deus está mandando você se posicionar. Deus está dizendo que é a última chance. Deus está dizendo para você, faz isso, arruma isso, faz não sei o quê. As pessoas veem, é tudo muito lindo na hora, a gente se emociona. É ou não é? A gente se emociona, é lindo receber essas palavras. Olha que Deus amoroso, Deus está avisando. E as pessoas estão brincando com aquilo que Deus está falando. As pessoas não estão dando ouvido, não estão dando crédito, porque elas acham que se não chover hoje, não vai chover amanhã não. Só que uma hora o dilúvio vem. Uma hora a porta fecha. E nós estamos brincando com as orientações que Deus está dando. Achando que Deus sempre vai dar uma ajudinha. Deus sempre vai abrir. Irmão, Deus está interessado em salvar. Deus está interessado em resgatar. Deus está interessado que você entre pela porta. Mas a hora que a porta fechar, fechada está. E só Ele pode abrir. Não brinquem com as orientações. Ló, ele recebeu uma informação privilegiada. Ele sabia o que ia acontecer. Deus ia destruir. Mas saber não é a mesma coisa que responder. Tem gente que está sabendo o que Deus quer fazer, mas não está respondendo ao que Deus está pedindo. Não está dando respostas no reino do Espírito. Não se movimenta. Não faz o que Deus pediu. Dar ouvidos ao que Deus disse, dá ouvidos ao que Deus disse a teu respeito. Não ignora, porque a porta de misericórdia hoje está aberta, amanhã talvez não esteja mais. Ló, ele tenta avisar os genros. Ele tenta, angariar a família. Ele fala para os genros o que está acontecendo. Os genros dele pensam que é tudo brincadeira. Meu irmão, nem todo mundo vai levar a sério o que Deus está fazendo na tua vida. E você tem que entender que você não precisa da validação de pessoas para ser obediente. Deus pediu para você, faça. Tente levar pessoas com você para a porta que é Cristo, para o caminho que é Cristo. Mas não espere a validação das pessoas para viver no caminho que é Cristo. Não espere validação das pessoas para andar em obediência e temor. A gente quer mesmo salvar todo mundo, a gente quer levar todo mundo para o céu, a gente quer que todo mundo desfrute da eternidade. Por quê? Porque Jesus é bom para mim. E se Ele é bom para mim, eu quero que Ele seja bom para você também. Nós vivemos isso. A gente sai por aí, se pudesse, a gente abria a cabeça das pessoas e plantava o reino de Deus dentro delas. Sim ou não?
Se a gente pudesse, né? Mudar a forma de pensar das pessoas, se a gente pudesse. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas vivam o reino, mas, meu irmão, não dependa da validação das pessoas. Faça o que Deus te pediu. Se quiserem ir com você, vão desfrutar dos benefícios da obediência. Mas se não quiserem, não pare, não retarde a tua obediência. Siga amando Jesus, siga servindo a Jesus. Gênesis 19:16. Tem uma frase impactante, na versão Almeida vai dizer, ele porém demorava-se. Está falando que Ló estava demorando para obedecer. Ló, ele estava preso naquele lugar, ele estava preso às pessoas e a obediência dele estava sendo tardia. Ele não disse não, mas ele também não disse sim com urgência. Ele não disse sim prontamente. Por isso eu digo de novo, obediência tardia, desobediência. Meu irmão, Deus pediu, faz. Faz. A Bíblia vai dizer que os anjos pegam Ló pela mão. Meu irmão, isso é misericórdia de Deus em ação. Já teve situações na minha e na sua vida que Deus praticamente colocou o pé nas costas e falou, vai, é hora de ir. Sim ou não? Misericórdia de Deus em ação. Misericórdia, porque Deus esperava uma resposta minha e sua e nós não demos. E aí a misericórdia. Mas, meu irmão, isso não é regra, isso é exceção. Porque Deus espera que o livre-arbítrio que você exerce te faça escolher pela coisa certa. Te faça decidir obedecer. Tem portas que Deus abre, tem momentos que praticamente Deus nos arrasta para fora ou Deus nos enfia a porta dentro. E isso é misericórdia, mas, meu irmão, de novo, não é regra. Não espere que toda hora Deus vai fazer isso com você. Tem momentos que Deus vai esperar e Deus não vai fazer absolutamente nada sobre a nova porta, o novo acesso que Ele quer liberar, se você não sair do seu lugar. Se você não se mover. Não espere que seja assim sempre. Não dá para viver contando que Deus vai te puxar ou te empurrar. Olha que interessante. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, mas antes Ele enviou anjos. Lembra que eu falei que um evento faz menção a outro? Destruir Sodoma e Gomorra estava no kairós de Deus, mas o fogo só caiu quando Ló saiu. Um evento em detrimento de outro. O fogo só destruiu Sodoma e Gomorra quando Ló não estava mais lá. Um evento, e isso é o kairós. Isso é o tempo qualitativo de Deus. Tem coisas que só vão acontecer na sua vida quando você andar em direção ao que Deus te pediu. Os anjos, eles dão uma ordem clara ali para Ló. Ele fala assim para Ló, para a esposa de Ló. Fala assim, foge, ou em algumas versões fala, corram. Não olhe para trás e não pare. 3 orientações. O que ele está dizendo? Sair, fugir, correr. O que ele está dizendo para mim e para você? Tome uma decisão. Abriu uma porta, Deus abriu uma porta diante de você. Tome uma decisão. Ou entra ou sai. Ou vai ou racha. Sim e não. Não fica no meio. Aí ele está dizendo, não olhe para trás. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim, alinha o teu coração. Não deixa o teu coração, porque o nosso coração ele é emocional. E muitas vezes ele está preso a lugares, ele está preso a pessoas. Alinha o teu coração. Quando você tomar uma decisão, vá adiante, porque o teu coração está alinhado com Deus. E quando ele fala assim, não pare, ele está dizendo, seja constante. Seja constante. Porque não é velocidade que garante o teu destino, é a constância. Nem sempre os velozes chegam, dizia Salomão. E hoje Deus está dizendo para mim e para você que você precisa tomar decisões na tua vida. Mas o teu coração ele não pode permanecer preso ao passado. Você não pode ficar com saudade daquilo que Deus já mandou você abrir mão. Você precisa alinhar o teu coração à vontade de Deus para você não parar no meio do caminho. Deus está com uma porta de misericórdia aberta nesta manhã, irmãos. Existe uma porta de misericórdia, Deus está dizendo, entra, passa, alinha o teu coração e vai viver o que Deus prometeu para você. Existe uma porta, Deus está falando, se posiciona diante dessa porta, passa por ela, feche a porta. A gente fala muito, esses dias eu entreguei uma palavra para uma pessoa, a gente fala muito de acesso, né?
E esses dias Deus me deu uma revelação, foi específico para uma pessoa, mas isso é muito pertinente. Deus me mostrava uma chave e eu falei, Deus, fala biblicamente sobre isso. Eu gosto de profecia na Bíblia, eu não gosto de ficar dando meus achismos. Eu não gosto de colocar o que eu acho. E aí na hora Deus falou assim para mim, são chaves de autoridade. Deus entregou autoridade para os discípulos quando Ele deu a chave do reino. Existe autoridade, é uma chave de autoridade. Mas na hora o Espírito Santo falou assim para mim, só que as pessoas pensam que a chave é só para abrir portas. Chave abre, mas chave também tranca. Chave também fecha. Chave também encerra acessos. E nós precisamos saber usar com autoridade, com autonomia, aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos. A gente tem que saber abrir uma porta, mas a gente também tem que saber encerrar ciclos. Fechar legalidades, fechar autorizações que nós demos. A chave também serve para isso. É pertinente, né? Existe algo poderoso quando você percorre a Bíblia, um padrão que revela o coração de Deus. Deus não executa juízo sem antes avisar, sem antes dar uma oportunidade para que haja arrependimento, mudança, misericórdia, salvação. Por quê? Porque Deus nos ama. Hoje a gente está no Cronos, no tempo do relógio, os dias estão passando, mas Deus continua se movendo no Kairós, em momentos carregados de destino, em oportunidades que talvez não vão se repetir. A arca foi uma vez só. Jesus foi uma vez só e foi suficiente. Foi isso que Paulo discerniu quando ele disse lá em 1 Coríntios, abre para mim. 1 Coríntios 16, versículo 8 e 9 nós vamos ler. Primeira Coríntios 16, versículo 8 diz, por enquanto, permanecerei em Éfeso, até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Olha que interessante, queridos. Paulo, ele discerniu. Opa, existe uma porta que em algumas versões vai falar, uma porta grande e eficaz. Paulo discerniu, havia uma oportunidade. Só que Paulo também fala, e há muitos adversários. Existe uma oposição nesse lugar. Tem muitos adversários. Mas ele entendeu que a presença da oposição não anulava a oportunidade que estava sendo aberta. De novo, ele entendeu que a presença da oposição não anulava a oportunidade que estava aberta. Paulo demonstra aqui, queridos, que discernir tempo e ambiente é importante. Eu falo, queridos, que nas minhas orações, tem gente que pede os dons, né? A Bíblia ensina a gente a pedir os dons com zelo. Mas a coisa que eu mais peço para Deus é discernimento. Eu falo, Deus, eu não preciso de nada, eu só preciso entender o que está acontecendo. Eu só preciso discernir, Eu não fico pedindo dons para Jesus, não. Eu só falo, eu só quero discernir. Eu preciso do Espírito Santo para entender com clareza o que está acontecendo. Para discernir ambientes, espíritos, atuações, né? Movimentos, não é isso? A gente precisa de discernimento. Tudo precisa vir carregado de discernimento. Ele não está simplesmente decidindo a agenda dele, ele está respondendo a uma janela de oportunidade, a uma porta que Deus abriu. A algo que Deus estava querendo fazer em Éfeso. Paulo poderia estar em Jerusalém? Sim. Até porque estava perto da festa do Pentecostes. Jerusalém, queridos, era um lugar importante espiritualmente. Era simbólico, era estratégico. Mas Paulo percebe algo maior. Uma porta de oportunidade foi aberta. E é em Éfeso. Não é qualquer porta. Paulo fala que é uma porta grande e eficaz. Ele está vendo algo poderoso naquele lugar. Ou seja, Paulo olhava e falava, vai ter fruto, vai ter impacto. É um lugar que eu vou entrar e vai haver resultado. Havia um movimento de Deus acontecendo ali. Havia, sabe o que, queridos? Diga assim, trabalho. Porque a gente quer resultado, mas não quer trabalho. Trabalho. O que valida ainda mais o discernimento de Paulo para esta porta é o detalhe que muita gente evitaria. Tem muitos opositores. Tem muitos adversários. Eu não vou. Se Deus abrir caminho, eu vou. Sim ou não? Quantas orações você já não fez assim? Deus, se for da tua vontade, faz dar tudo certo. Faz ser tranquilo. Mas quem te chamou para o evangelho de tranquilidade? Essa semana eu postei uma frase no meu Instagram.
O símbolo do evangelho continua sendo cruz. Não é escada que te promove, que te dá conforto, que te leva para lugares altos. Não, é cruz. É cruz. É trabalho, é entrega, é preço, é morte, é renúncia. Esse é o evangelho. Nem toda a adversidade é sinal de que você está fora da vontade de Deus. Muitas vezes é exatamente o contrário. Meu irmão, a gente tem que parar de querer. Às vezes a gente se comporta igual o amigo de Jó, sim ou não? Quando a gente pega a história de Jó, e você vai ler a história de Jó, você não vê, a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, ele era um homem reto. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala, você viu o meu servo Jó? É Deus, você viu o meu servo? É Deus falando de um homem que era correto. E Satanás vai lá, o diabo vai lá com permissão, com autorização, com licença de Deus. E ele tenta tocar a vida de Jó. E às vezes a gente fica que nem os amigos de Jó, né? Ih, tá difícil, pastor? Tá difícil aí alguma coisa? É pecado, procura aí, pode procurar, sonda teu coração. Está em pecado. Quem disse para você que a adversidade é só sinal de que você está em pecado? Claro, irmãos, existem... Todos nós, né? A gente precisa esquadrinhar o nosso coração. A gente precisa sondar a nossa vida, saber por onde a gente anda. Existem coisas que nós damos legalidade ao inferno. Legalidade ao diabo. Então, nós vivemos muitas vezes consequências daquilo que escolhemos viver. Mas também existem adversários que se opõem a mim e a você exatamente porque você é frutífero, produtivo, porque você está fazendo a coisa certa, na hora certa, porque você se posicionou. E aí o diabo vem. Porque árvore que dá fruto recebe pedrada? Sim. Sim ou não? Paulo, ele não vê os adversários como um motivo para sair. Ele vê como uma confirmação de que a porta é relevante. A porta é importante. Porque a porta que não tem impacto, normalmente não tem oposição. Se não é relevante, o diabo não se opõe. Mas quando tem oposição... é porque é importante, é porque é relevante, é porque você precisa seguir adiante. Porque não é para você se acovardar, não é para você sair da tua posição. Isso confronta uma mentalidade muito comum hoje, de que o caminho de Deus sempre é o mais fácil. E Paulo está ensinando o oposto. O lugar onde Deus está agindo intensamente também vai ser o lugar de maior resistência. Apertou aí o cinto, irmão? Então, o que ele faz? Ele permanece. Aonde? Em Jerusalém? Não, em Éfeso. É lá mesmo. É nessa grande porta, nessa porta eficaz, com muitos opositores, que ele não só entra, ele permanece por algum tempo. Discernir tempo e ambiente. Ele permanece. Ficarei até o Pentecostes. Isso também mostra que nós precisamos discernir o Kairos, de não só identificar que tem uma porta aberta, mas entender que existem momentos oportunos aonde nós vamos ter que ver se é hora de permanecer, se é hora de entrar, se é hora de sair. E isso só vem por revelação da parte de Deus. Então, nós precisamos estar conectados com aquele que vai nos ensinar. Deus não está apenas te chamando para lugares, para momentos oportunos ou janelas de oportunidade. Nesses momentos, você vai ter que fazer o que Paulo fez. Olha para a porta, olha para a janela de oportunidade que Deus está abrindo. Você vai olhar e você vai falar, é Deus que está abrindo ou é Deus que está fechando? Deus está abrindo ou está fechando? Segunda coisa que você precisa olhar, o peso. Paulo olhou e falou, é grande e eficaz. A pergunta é, tem propósito? Ou é vaidade? Ou é algo do teu coração? É conforto? Tem propósito? Paulo olhou para aquela porta como grande e eficaz. Vai te distrair? E depois ele fala da resistência. Ele vai falar que tinham muitos adversários. Então, quando você olha, existe resistência. Você está olhando e está falando, está difícil. Preciso de ajuda em oração, porque eu já estou sentindo os entraves. É assim que a gente faz, não é? Então algo poderoso vai acontecer. Se existe resistência, existe resultado. Então vai. Permanece, não desiste. Vai até o fim. Conclui o que Deus mandou você concluir.
Não para no meio do caminho. Pastora, está difícil. Continua. Pede ajuda em oração. Não para. Mas faz. Éfeso era um campo de guerra espiritual, irmãos. A cidade era grande, a cidade era rica, era uma cidade importante, mas era um centro espiritual pagão. Ali era onde eles faziam culto à deusa Ártemis. Ali havia uns livros de magia. Então era confrontar um sistema. A Éfeso foi palco da terceira viagem missionária de Paulo. Quando você lê Atos 19, Paulo discorrendo sobre essa terceira viagem dele, você vai ver que lá aconteceu um avivamento poderoso. Haviam milagres extraordinários acontecendo naquele lugar. As pessoas estavam queimando os livros de magia. O evangelho estava confrontando sistemas internos. E quando você rompe com esse sistema, isso significa que ali também a parte financeira se alterava. Por quê? Porque se edificava muitos altares para essa deusa. E aí você mexe com economia, você mexe com a estrutura de uma cidade, além da religião. Então não era só a religião, era uma movimentação que envolvia também a parte financeira da cidade, então mexia com toda a estrutura da cidade. Era o evangelho confrontando sistemas inteiros. Havia naquele lugar um temor reverente sobre ele, sobre o nome de Jesus ser engrandecido. Mas Atos 19 vai revelar um tumulto violento. Vai revelar que ali os interesses econômicos estavam sendo ameaçados e uma cidade inteira começa a se levantar contra Paulo. Havia muitos opositores. Havia muita dificuldade também. Ou seja, a porta estava aberta, o ambiente estava um fervo. Não estava fácil não. Mas a porta estava aberta, havia uma porta de oportunidade. Literalmente estava pegando fogo lá dentro. Literalmente estava tendo vucu-vucu lá dentro. Estava tendo rebelião lá dentro. Os opositores estavam se levantando contra Paulo, mas a porta estava aberta e Paulo tinha que concluir um trabalho. Sabe o que significa? Que porta aberta não é ambiente favorável. E muitas vezes a gente só acha que a porta está aberta porque o ambiente está bom. Não, meu irmão. Você não é termostato. Não, você não é termômetro que entra e assume a temperatura do ambiente. Você é termostato, você entra e muda o ambiente. O termostato, ele vai com a temperatura e ele aquece. Está frio? Ele aquece. Ele aquece. Nós somos termostatos, nós somos aqueles que mudam o ambiente. Paulo identificou uma porta grande e eficaz. Ou seja, Paulo sabia que seria algo de amplitude. Ele sabia que algo poderoso ia acontecer, ia ter resultado, ia ter fruto. Mas ele também sabia que não ia ser fácil. Não ia ser confortável. Entenda uma coisa, o favor de Deus não significa que não vai ter pressão, meu irmão. O fato de Deus abrir uma porta, abrir uma janela de oportunidade para você, não significa que você não vai ser submetido a um ambiente de pressão. A gente canta, né? Pressionados, não é isso? Mas não desanimados, perplexos. É isso aí, irmão. Estamos de pé. Quem nos mantém de pé é o Senhor. Então vai ter pressão? Não desanima. Perplexos, mas não desesperados. Nós vamos permanecer de pé. Nós somos a igreja que está de pé. O favor de Deus nos garante a existência de um propósito. Sabe o que isso significa? Quando Deus abre uma porta diante de você, quando Ele fala, olha, diante de você eu estou abrindo uma porta, Ele está dizendo, eu tenho um propósito com você. E se você sabe que tem propósito, você sabe que Deus vai até o fim. Porque Deus cumpre os propósitos dele. Comigo ou semigo. Então, se tem propósito, Deus vai fazer. Meu irmão, então se Deus abriu essa porta para você, você precisa passar por ela. E você precisa entender que há um plano de Deus, há um propósito de Deus a ser revelado para você. Pastora, mas está desconfortável, estou sentindo a pressão. Mas tem propósito, meu irmão. Continua. Vai até o fim, entende, discerne de Deus qual é o próximo passo. Como é que eu vou lidar com esse opositor? Tem guerra que você não vai precisar lutar.
lutar, tem guerra que Deus vai te orientar. Tem guerra que Deus vai falar, manda esses na frente, aqueles vão depois. Tem guerra que Deus vai falar, quebra os jarros. Tem guerra que Deus vai falar, levanta um clamor. E tem guerra que Deus vai dizer, não lute, porque essa é minha. Mas o propósito de Deus vai se estabelecer. Se tem porta, tem propósito. E isso nos garante a presença de Deus, que é inegociável. É inegociável. Em Éfeso havia conversão, transformação, expansão do reino de Deus, mas também havia perseguição, resistência espiritual e oposição cultural. Paulo poderia ter ido para Jerusalém? Sim, lugar mais seguro, mais confortável. Podia ficar esperando a festa do Pentecostes lá. Mas Paulo discerniu não só a porta de oportunidade, mas também o tempo de permanecer naquele lugar. Ficarei aqui até o Pentecostes. Sabe, meu irmão, tem gente que está deixando de viver o cumprimento do propósito, a plenitude da bênção, porque não discerniu o tempo de permanência. Gente que perdeu a bênção porque saiu cedo demais. E gente que perdeu a bênção porque permaneceu aonde Deus mandou sair. Não discerniu o tempo. E o tempo passou. Paulo não esconde, queridos, há muitos adversários. A palavra ela sugere uma oposição ativa. É gente se levantando contra mesmo. Meu irmão, vai ter gente que vai se levantar contra você. Você precisa andar seguro naquilo que Deus pediu para você. Paulo, ele menciona isso no mesmo nível da porta. Na mesma hora que ele fala da porta grande e eficaz, ele fala que grandes são os opositores, que vão ter muitos adversários. Está no mesmo nível. Sabe o que isso significa? Quanto maior é a porta de oportunidade que Deus está abrindo, as lutas também serão grandes. Maiores serão as guerras. Ô meu irmão, você quer conquistar coisas grandes, vivendo batalhas pequenas? Não tem sentido, não tem coerência nem no mundo natural. Que dirá no mundo espiritual? Onde não tem oposição, normalmente não tem avanço real. Se não tem guerra, provavelmente não tem território sendo tomado. Não tem ganho. Não tem expansão acontecendo. Hoje a gente pensa muito assim, se está difícil não é de Deus. Está muito obstáculo, não é de Deus não. Irmãos, a gente sempre quer achar um pretexto para não continuar lutando, sim ou não? A gente se apoia. Não, é que está tão difícil, então não é de Deus não. Quem disse? Pergunta para Deus, e se for de Deus, fácil ou difícil, Ele vai te ajudar. Você precisa ter a certeza de que é de Deus ou que não é de Deus. Não é se está fácil ou se está difícil que vai dizer se é ou não de Deus. Se tem resistência, melhor sair. Não, aqui estou vendo que está tendo muita resistência aqui, vou me abster. Deus mandou você se abster? Ou mandou você lutar até o fim? Se não flui fácil, não é propósito. Quem te disse? Paulo, ele ensina o contrário. Está difícil? Talvez seja exatamente aí onde Deus está trabalhando mais profundamente. Eu sei, irmãos, as minhas palavras elas são indigestas. Mas você precisa entender o que Deus está fazendo. O símbolo do evangelho sempre foi cruz. A gente precisa entender que o inferno vai fazer oposição. Se você estiver revelando Cristo, se você estiver sendo aquele que expressa Jesus, vai ter oposição. Irmãos, se conforma com isso. Se conforma. A cruz, ela nos leva a entender que Jesus pagou um preço e sofreu e efetuou muita coisa e ele foi até o fim. Ele lidou com opositores, ele lidou com a piadinha, né? Zombaram de Jesus, ele lidou com tudo isso. Então, meu irmão, passa, segue adiante. Se nós estivermos no lugar certo, na hora certa, nós vamos sentir sim a resistência, mas não significa que será confortável, mas que será eficaz. Diga assim, será eficaz. Diga assim, a porta que Deus abriu, ela produz resultado. Ela dá fruto. Ela é grande, ela é eficaz.
Os teus adversários não são um acidente, eles fazem parte do processo. A resistência, ela não é um bloqueio para te parar. Ela é um termômetro para você olhar e falar, tem resistência aqui? Pois é agora que eu vou continuar. Pois é agora que eu vou até o fim. É aqui mesmo que eu vou permanecer. Está incomodando? Então é aqui mesmo o meu lugar. Irmãos, não é para fugir não, é termômetro. A resistência, ela revela que você está tocando algo relevante. Que um território está sendo confrontado. Que existe valor naquilo que Deus está abrindo. Então não para, meu irmão, por favor, não para. Não para. Entenda que o que Deus está fazendo é relevante. Agora junta tudo isso que eu joguei de informação aqui. Nos dias de Noé, tinha uma porta da arca. Nos dias de Ló, havia uma saída. Sair da cidade. Nos dias de Paulo, havia uma grande oportunidade. Em todos os casos, havia resistência. A geração de Noé zombou. Sodoma mergulhada no pecado. Paulo enfrentando adversários. Então você precisa entender de uma vez por todas que não é um evangelho de facilidades. Não é fácil. Deus, Ele vai trabalhar nos alinhando, nos aperfeiçoando o tempo todo. Para quê, pastora? Para a gente viver o propósito. Jesus disse, assim como foi, não foi isso que nós lemos? Assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim será. Então o padrão continua. Hoje existe uma porta aberta para nós. Hoje existe uma porta aberta para você. Talvez uma porta de salvação, talvez uma porta de misericórdia, talvez uma porta de graça, talvez uma porta de oportunidade financeira, talvez uma porta de cura. Deus está dizendo que existe uma porta. Noé entrou, Ló saiu. Paulo entendeu que deveria permanecer. A pergunta é, o que você precisa fazer? Porque a porta está diante de você. Existe uma porta aberta diante de você. O que é que você precisa fazer? É entrar? Entre. É sair? Saia. Mas existe uma porta diante de você. Todos eles entenderam uma coisa, quando Deus abre uma porta de oportunidade, você não negocia, você decide e obedece. Você toma a decisão. Ano de posicionamento, sabe o que você faz? Deus abriu uma porta, se posiciona então. Decide o que você vai fazer. E meu irmão, não fica na porta da porta, que não entra, não sai. Eu não vou falar o ditado, né? Da moita que você conhece. Ah lá, vocês viram que vocês conhecem. Quem não conhece me pergunta no final. Não vou falar isso no altar. Não é, meu irmão? Aí você fica lá e você está impedindo passagem. Decide. Tem uma porta aberta diante de você. O que é que você vai fazer? Meu irmão, você quer entrar pela porta de salvação? Entra com os 2 pés e vive salvação. Não quer? Sai e vai com os 2 pés para o inferno. Ai, pastora, meu irmão, mas desocupa. Sai da moita. A porta está diante de você, decide o que você vai fazer. Decida entrar ou sair, decida cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Talvez Deus já esteja falando com você há muito tempo. Talvez você já viu os sinais. Você sabe que Deus está movendo, você já sentiu o peso da porta. Mas você está continuando adiando. Você continua esperando e o Espírito Santo está dizendo para você, não perca o time, não perca o tempo de Deus. Porque quando Deus fechou a porta da arca, acabou, o dilúvio caiu. Chegou a hora da chuva, chegou, irmão. Se você não estiver preparado, você que lute. A gente estava falando do céu hoje, né, Léo? A gente estava falando do céu hoje. A hora que Jesus voltar, eu vou para o céu. Pastora Fabiana pregou sobre isso terça-feira, não foi, pastora? Sobre a volta de Jesus? Pois é. Eu vou para o céu. Para de adiar, meu irmão. Porque as portas que Deus abre mudam destinos. Pastora, como assim? Quando Deus abriu uma porta para Noé, Deus estava abrindo uma porta de salvação. Escolher não entrar na arca não permitiu que aquela geração vivesse a salvação. Escolher olhar para trás fez da mulher de Ló uma estátua de sal.
Ela escolheu não entrar pela porta que Deus, não sair pela porta que Deus tinha aberto. Não viveu aquele destino que Deus tinha. Então as portas de Deus, elas destravam o nosso destino para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. Então tome a decisão de chegar aonde Deus quer que você chegue. Decida entrar, decida sair, decida viver. E hoje eu vim profeticamente liberar uma palavra sobre a semear e colher, e eu quero que você fique de pé. Pode ir, pode ir. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há lugar mais seguro do que a presença de Deus, irmãos. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante de tua voz. Não há. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, escudo. A palavra de Deus é o escudo para aquele que crê. E desde o começo, quando eu comecei a montar essa ministração, o Senhor sempre me dá o final, e aí eu desenvolvo o começo. Porque Deus me deu, na verdade, uma palavra profética para liberar para nós como igreja. E essa palavra, eu falo muito com Deus, eu falo, Deus, eu quero na palavra, porque a palavra é o escudo. A palavra é o escudo. E agora eu quero pedir para que vocês abram para mim em Apocalipse 3. Isso é uma palavra profética. E isso é escudo para que você creia, você esteja protegido debaixo dessa liberação. E como semear e colher, você entre para viver aquilo que Deus está dizendo para nós. O Senhor disse assim para mim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Deus está dizendo aqui que ele tem uma chave nas mãos dele, ou seja, ele está dizendo que ele tem governo, que ele tem autoridade e que ele controla os acessos que ele dá. Ele abre, ele fecha. Ele é aquele que tem todo o poder. Aí a palavra de Deus vai dizer no verso 8: pastor, preste atenção. E eu falei para ele, eu tenho uma palavra para liberar e é para você. Você é o pastor deste lugar e eu preciso liberar. E os pastores que estão aqui, o Senhor está dizendo assim: eu sei de tudo que vocês fazem. Eu sei, a palavra de Deus diz: eu sei tudo que você faz. Estamos falando de um Deus que tem a onisciência. Nós estamos falando de um Deus que julga e discerne a intenção do que fazemos. Isso é sério, irmãos. E Deus está dizendo assim: eu sei de tudo que você faz. Abri uma porta para você que ninguém pode fechar. Você tem pouca força.
mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. O Senhor está dizendo: eu abri uma porta para semear e colher, uma porta que só Ele tem acesso para fechar. O Senhor está dizendo que existe uma janela de oportunidade. Ouçam bem isso, pastores. O Senhor está liberando profeticamente sobre a igreja, dizendo: existe uma janela de oportunidade aberta. O Senhor está dizendo que conhece esta igreja. O Senhor está dizendo que Ele sabe que a força não é muito grande. Ele diz assim, e é interessante porque ele não fala, ele não enaltece a força. Ele fala, não tem grande força, mas ele fala de fidelidade. Fidelidade. Ele fala assim: a sua fidelidade na sua pouca força. Ou seja, Deus está olhando para semear e colher. Deus está olhando para a fidelidade desta igreja. Deus está olhando para a integridade, mesmo que seja uma expressão para quem está lá fora de pouca força. Mesmo que quem olha e fala parece irrelevante, Deus olha e fala, eles são fiéis. Eles permanecem fiéis. Deus está falando da fidelidade, da semear e colher. A igreja de Filadélfia, ela não era uma igreja forte, ela era uma igreja alinhada. Deus está dizendo, semear e colher, vocês são alinhados. Vocês são fiéis, vocês são ajustados. Deus está dizendo que não é sobre capacidade, não é sobre recursos, não é sobre estrutura, mas por causa da obediência, da fidelidade, uma janela de oportunidade está se abrindo. Uma janela, uma porta, o Senhor está colocando uma porta diante da igreja. Versículo 9, veja: obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Olha os opositores. Os opositores. Obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que eu amo vocês. Sabe o que o Senhor está dizendo? Semear e colher. Ele está dizendo, a oposição não anula a porta que eu estou abrindo. A oposição não cancela esta janela de oportunidade que eu, o Senhor, estou abrindo. Ao contrário, os opositores vão ver e vão ser obrigados a reconhecer, de fato Deus ama essa igreja, de fato o amor de Deus se manifesta sobre eles. E isso, meus irmãos, é o que a gente sente. Toda vez que eu vejo Deus entregar uma palavra ou Deus revelar algo para nós, eu falo, como Deus ama semear e colher, como Deus ama esta igreja, como Deus nos ama, queridos, porque Deus cuida de nós, Deus zela por este altar. Versículo 10, guarde isso, pastor, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, para continuar. Eu te protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. O Senhor está dizendo que a perseverança, a constância libera proteção. É por isso que Deus está fazendo isso conosco como igreja, porque a perseverança, o continuar de algo que começou lá atrás. O Senhor me fez lembrar, enquanto eu estava lendo, da perseverança da senhora. O Senhor dizia assim, ela perseverou durante anos à frente de uma igreja. Ela não abriu mão. A perseverança gera proteção. O continuar do pastor Tiago gera proteção para a igreja. Existe uma proteção da parte de Deus sendo liberada, porque perseveramos, porque continuamos. Perseverou construindo. A igreja de Filadélfia também perseverou na fé, porque quem permanece nos processos, quem persevera é guardado do juízo. Perseverar é continuar obedecendo enquanto espera. Versículo 11 diz, venho em breve. Venho em breve. Jesus está vindo, queridos. Venho em breve. Apegue-se, preste muita atenção nisso, pastores da semear, colher. O Senhor está dizendo, apegue-se ao que vocês têm, para que ninguém tome a sua coroa.
O Senhor está dizendo que hoje nós vivemos numa era onde tem um monte de gente querendo viver coisas novas, revelações novas. Ah não, eu preciso fazer um malabares no altar. O Senhor está dizendo, vocês já carregam algo que é genuíno. Apeguem-se com toda a firmeza àquilo que vocês já têm. Apeguem-se com firmeza, para que ninguém tire a coroa de vocês. Deus está dizendo, valorize o que vocês têm. Valorize aquilo que já foi dado, porque o que nós carregamos como igreja, o Senhor está dizendo, é genuíno, é puro. O evangelho não precisa de adereços. Isso aqui, meu irmão, é poder de Deus, para salvar, para curar, para libertar. Não precisa de adequação, não precisa de alteração, não precisa de malabares. O evangelho, a cruz de Cristo é suficiente para salvar, curar, libertar e restaurar. Nós precisamos manter genuíno aquilo que Deus nos deu. A verdade é suficiente. Versículo 12: o vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e eles serão cidadãos da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Sabe o que o Senhor está dizendo sobre semear e colher? Que nós somos coluna no reino de Deus. Você sabe o que é ser coluna, irmão? É suportar a estrutura, é dar suporte. O Senhor está dizendo que esta casa é uma coluna. Esta casa é uma estrutura. Deus está nos levantando para ser a coluna que vai sustentar um propósito que é eterno. Eis que diante de vocês semear e colher, eu abro uma porta. Hoje o Senhor está abrindo uma janela de oportunidade. Pela fé, a palavra que é escudo nos protege. Quem tem ouvidos, diz o versículo 13, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Pastor Tiago, aplauda o Senhor, Ele é digno. E não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem diante de nós. Então diz: e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é cura, é escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida, vamos dizer, vamos declarar essa verdade. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, ela é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova. Aleluia, declara essa verdade. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem, Senhor, tu dá ordem às estrelas,
e ao mar os seus limites. Diga bem forte, eu me sinto tão seguro no seu colo altíssimo. Levante suas mãos, vamos declarar esta verdade. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, aleluia, se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é cura, é escudo para o que nele crê. Só a igreja declare. Não há ferrolhos, declare, igreja, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, aleluia, aleluia, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. É o que, igreja? Escudo para o que nele crê. Aplauda, aplauda, aplauda. Aleluia. Nós já vamos terminar em 2 minutos. Mas eu sinto de chamar você que veio pela primeira vez aqui. Eu queria orar por você. Vem aqui na frente, rapidamente. Quem veio pela primeira vez, quem convidou esses irmãos, tragam eles aqui, por favor. Venham aqui à frente. Aqui essa família, nós vamos orar rapidinho por você. Venham aqui, nós queremos orar. Pastora Flávia vai orar por vocês. Amém, venham aqui, nós queremos te abençoar. Amém. Venham aqui. Cara, tinha uma família aqui, não tinha? Venham aqui rapidinho. Venham aqui. Vou pedir para os pastores orarem aqui. Amém. Venham aqui, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Venham aqui, ó, por favor. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Preciso de intercessores, pastores aqui. Amém. Por favor. Por favor. Sejam bem-vindos. Igreja, vamos estender as mãos. Vamos abençoar a vida deles. Eu sinto de orar por vocês. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Alguém aqui já fez alguma oração para receber a Cristo no seu coração? Alguém aqui já fez? Senhora já fez? Já são? Senhora já fez essa oração? Já fizeram? Mas eu quero que vocês coloquem a mão no coração de vocês. Igreja, estende as mãos. Pastora Flávia, eu sinto de nós orarmos por eles. E a pastora Flávia vai orar agora por vocês. Senhor, nós sabemos que hoje eles vieram aqui neste lugar. E eles vieram por causa da tua presença. E a tua palavra nos ensina que todo aquele que te procura, Senhor, todo aquele que te busca, encontra. Senhor, pessoas vieram aqui em busca da tua presença. E o Senhor é real neste lugar, o Senhor está aqui.
Pai, em nome de Jesus, eles não vão sair daqui sem resposta, sem direção. Eles não saem daqui hoje sem saber que o Senhor falou diretamente com eles. O Senhor os viu entrando aqui. O Senhor os viu entrando neste lugar. O Senhor conhece cada um deles pelo nome. O Senhor sabe quem eles são. O Senhor sabe, Deus, o que eles estão vivenciando neste momento. O Senhor sabe, Deus, exatamente o que eles estão buscando na tua presença. E nesta manhã eles saem daqui, Senhor, com uma resposta. Eles saem daqui com uma direção. Eles saem daqui com a revelação da palavra do Espírito Santo de Deus, que ensina todas as coisas. Espírito Santo ajuda eles. Espírito Santo sustenta eles. Espírito Santo traz clareza, traz discernimento. Espírito Santo faz eles acessarem, Deus, aquilo que o Senhor tem determinado para eles. Senhor, em nome de Jesus, que seja claro, Pai, que o Senhor venha descortinar os acessos que o Senhor está dando e também os acessos que o Senhor está fechando hoje. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um deles, que eles sejam profundamente tocados pela tua presença, convencidos pelo teu Espírito, ensinados pela tua palavra e guiados pela tua vontade, para a glória do teu nome. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Queremos abençoar vocês. Deus abençoe vocês. Venham mais vezes. Tá bom? Deus abençoe. Me dá um abraço aqui, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe essa vida. Aleluia. Irmãos, antes de orar, para nós terminarmos, quando Deus nos dá uma chave para abrir e para fechar, abrir e fechar são decisões difíceis, mas Deus está com vocês. Não tenham medo de tomar decisões difíceis. Ontem, era 1h da manhã, não, acho que um pouquinho antes, né? Foi antes que eu mostrei para a pastora Flávia. Eu recebi uma mensagem de um pastor, de madrugada. E esse pastor, eu falo pouquíssimo com ele, eu não me abro, né? Quase zero. E ele tinha meu telefone. E a palavra que a pastora Flávia entregou aqui, essa palavra profética, estava... a hora que ela ouviu, ela falou, olha... É exatamente que eu tenho para entregar para a igreja. Então, irmãos, o que eu posso dizer, nós estamos no caminho certo. Você faz parte de uma igreja sadia. Esse lugar aqui é sadio e nós vamos viver obras maiores, amém? Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Nós profetizamos uma semana cheia da glória do Senhor, da graça do Senhor, da vida do Senhor, da bênção do Senhor, e que você possa ser guardado na tua entrada, na sua saída, e aonde você colocar suas mãos seja próspero, no nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Dá um abraço bem forte, quem está do seu lado, diga assim, você tem a chave da vitória. Deus te abençoe, até terça às 20h30. Não esqueça de passar na cantina.